E aí, tudo bem com você? Sejam bem-vindos a mais um episódio arrepiante aqui do canal Odisseia e Mistérios. Hoje vamos mergulhar nas sombras que se estendem ao longo da BR-116, a famosa Rodovia da Morte. Preparem-se para uma jornada que desafia os limites entre realidade e pesadelo, onde o ronco dos motores se mistura com os sussurros do além. Nossa história começa com Carlos, um caminhoneiro experiente com 25 anos de estrada. Ele sempre se orgulhou de sua sanidade inabalável e seu ceticismo quanto às lendas que circulavam entre seus colegas de profissão. Mas uma viagem na noite de 13 de agosto de 2022 estava prestes a mudar tudo o que ele acreditava saber sobre o mundo. Carlos partiu de São Paulo com destino a Porto Alegre, carregando uma carga de eletrônicos. O céu estava nublado, prometendo uma noite de chuva. Enquanto dirigia, ele sintonizou seu rádio na frequência usada pelos caminhoneiros para se comunicarem. "Aqui é o Cascavel, alguém na escuta?" Carlos chamou, usando seu apelido na estrada. Está gostando do vídeo? Então deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações para nos apoiar e não perder nenhum dos nossos próximos documentários e histórias fascinantes. O silêncio que seguiu foi quebrado apenas pelo estático do rádio. Estranhamente, nenhum outro caminhoneiro respondeu. Carlos franziu a testa, mas não deu muita importância. Afinal, às vezes as noites eram assim, silenciosas. Ao passar pelo quilômetro 300, Carlos notou algo estranho. Um vulto na beira da estrada. Parecia um homem acenando por ajuda. Carlos reduziu a velocidade, mas quando seus faróis iluminaram o local, não havia ninguém lá. "Deve ser o cansaço", murmurou para si mesmo, aumentando o volume do rádio. Foi então que ouviu uma voz fraca, quase um sussurro saindo do rádio. "Cuidado com a curva, ela leva para o outro lado." Carlos sentiu um arrepio percorrer sua espinha. A voz não parecia vir de outro caminhoneiro. Era etérea, como se viesse de muito longe, ou de lugar nenhum. Decidindo que precisava de uma pausa, Carlos avistou um posto de gasolina à frente. O lugar parecia antigo, quase abandonado. Um único frentista, um senhor de idade avançada, veio atendê-lo. "Tá tudo bem, filho?" perguntou o velho, seus olhos penetrantes fixos em Carlos. "Sim, só preciso esticar as pernas", respondeu Carlos, tentando disfarçar seu desconforto. O frentista olhou para a estrada e depois de volta para Carlos. "Tome cuidado mais adiante. A noite está estranha." Carlos assentiu, sentindo a inquietação crescer em seu peito. De volta à estrada, Carlos ligou o rádio novamente. Desta vez, em vez de silêncio, ele ouviu uma cacofonia de vozes sussurrantes. Eram tantas que ele mal podia distinguir as palavras, mas todas pareciam alertar sobre algum perigo à frente. Com as mãos suando no volante, Carlos tentou mudar a frequência, mas os sussurros persistiam em todos os canais. "O que está acontecendo?" ele murmurou, sentindo o pânico crescer. À medida que se aproximava do km 500, Carlos viu uma placa indicando uma curva acentuada. Foi então que se lembrou do aviso: "Cuidado com a curva, ela leva para o outro lado." Seu coração disparou. Ele sabia que deveria diminuir a velocidade, mas algo parecia estar controlando o caminhão. Os sussurros no rádio se intensificaram, tornando-se gritos desesperados. Carlos viu luzes brilhantes vindo em sua direção. Por um momento, pensou que fosse outro veículo, mas as luzes estavam flutuando? Com um grito, Carlos girou o volante. O caminhão derrapou, saindo da pista. Tudo ficou escuro. Quando Carlos abriu os olhos, estava em um lugar que não reconhecia. A estrada à sua frente parecia a BR-116, mas estava distorcida,
como se vista através de um espelho quebrado. O céu tinha uma coloração estranha, um vermelho escuro que pulsava como um coração doente. E não estava sozinho. Ao longo da estrada, Carlos viu outros caminhões parados. Silhuetas de motoristas vagavam sem rumo. Suas vozes eram os sussurros que ele havia ouvido no rádio. "Bem-vindo ao outro lado, Cascavel", disse uma voz atrás dele. Carlos se virou e viu o velho frentista do posto de gasolina. "O que é este lugar?", Carlos perguntou, sua voz tremendo. "É onde vêm parar aqueles que não respeitam os segredos da estrada", respondeu o velho. "Aqui, todos os acidentes, todas as mortes da BR-116 se repetem eternamente." Carlos passou o que pareceram ser dias ou semanas vagando por essa versão distorcida da BR-116. Ele encontrou outros caminhoneiros, cada um com sua própria história de horror. Alguns haviam morrido em acidentes, outros haviam simplesmente desaparecido durante suas viagens. Ele aprendeu sobre a história sombria da estrada, sobre os rituais secretos realizados em certos trechos, sobre as almas que ainda vagavam buscando vingança ou redenção. A cada novo relato, Carlos sentia sua sanidade se esvair. Ele começou a questionar se algum dia havia realmente deixado São Paulo ou se toda sua vida tinha sido apenas um sonho antes de chegar a este inferno rodoviário. Foi então que Carlos ouviu uma nova voz no rádio de seu caminhão. Era diferente das outras, mais clara e determinada. "Cascavel, você não pertence a este lugar. Ainda há tempo de voltar." Seguindo as instruções da voz misteriosa, Carlos embarcou em uma jornada frenética pela versão distorcida da BR-116. Ele enfrentou visões horripilantes, tentações sombrias e desafios que testaram os limites de sua coragem e sanidade. Finalmente, após o que pareceu uma eternidade, Carlos viu uma luz brilhante à frente. Era a saída, a passagem de volta para o mundo real. Com um ofegar, Carlos abriu os olhos. Estava em seu caminhão, parado no acostamento da BR-116 real. Seu relógio marcava apenas 30 minutos, desde que havia saído do posto de gasolina. Trêmulo, ele ligou o rádio. A familiar conversa entre caminhoneiros encheu a cabine, sem nenhum sussurro ou voz etérea. Carlos completou sua viagem até Porto Alegre, mas algo nele havia mudado para sempre. Ele agora via as estradas com outros olhos, respeitando seus mistérios e perigos ocultos. Nas paradas de caminhoneiros, Carlos começou a compartilhar sua história. Alguns riam, outros ouviam em silêncio respeitoso, mas todos notavam o brilho diferente nos olhos de Carlos, o olhar de alguém que havia visto além do véu da realidade. E nas noites escuras, na BR-116, dizem que às vezes é possível ouvir a voz de Carlos no rádio, alertando outros motoristas. "Cuidado com a curva, respeite os segredos da estrada." Da próxima vez que você estiver viajando pela BR-116 ou por qualquer outra estrada do nosso vasto Brasil, lembre-se, nem todos os perigos podem ser vistos com os olhos. Alguns sussurram no vento, ecoam no silêncio da noite e aguardam nas sombras entre este mundo e o próximo. Dirija com cuidado, respeite as lendas da estrada e nunca, jamais, ignore os sussurros no rádio e fiquem seguros, se puderem. Obrigado por assistir ao vídeo até o final e junte-se a nós para mais odisseias e mistérios.